A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, Quadro Entrevista está no ar, 7h30, hora oficial do Brasil, minha gente. Quadro Entrevista no ar no seu horário tradicional por aqui, manhã da segunda-feira, 20 de novembro. Informações do Departamento de Jornalismo, sempre no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro. Conosco também Sicredi Conexão, aqui para São Carlos, Águas de Chapecó e também Cunhataí. E a parceria conosco por aqui também sempre para a Segato Materiais de Construção, no município de Caxambu do Sul. São os parceiros. O tempo apresenta-se bom, Cerração já foi embora, né? Agora há pouco nós tínhamos uma neblina, agora o tempo está limpo, o sol deve brilhar e a temperatura deve passar dos 30 graus nessa segunda-feira, conforme a meteorologia. Daqui a pouquinho um novo boletim aí com o nosso meteorologista Peter Scheuer. Promessa é de sol, pelo menos até amanhã, e na quarta-feira já uma certa mudança no quadro meteorológico, tá certo? 7h31, quadro entrevista hoje com o oferecimento da Farmácia São Jorge, 40 anos, 4 décadas de atendimento. A Farmácia São Jorge dispõe de linha de medicamentos, suplementos, linha de cosméticos, além daquele atendimento tradicional para você, família, sempre. Farmácia São Jorge aqui no centro. Sicredi Conexão, são mais de 120 mil associados nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também para o Minas Gerais. Sicredi Conexão, que tem atendimento com a sua agência aqui em São Carlos, na Monteiro Lobato, há mais de 16 anos. Tem ponto de atendimento em Cunhataí e ainda atende com a sua ampla e moderna agência em Águas de Chapecó. Estou falando para a Super Sicredi Conexão. E Segato Materiais de Construção, a mais tradicional loja de materiais de construção em Caxambu do Sul, fica no centro, no acesso, na Pedro Ivo Campos, a rua de acesso aí para com a Super Segato Materiais de Construção. Bem, bate-papo do dia, o quadro entrevista vai receber nesse primeiro momento, nós temos um bate-papo aqui com o coordenador municipal da Defesa Civil aqui de São Carlos, Fábio Kaiser, aqui conosco. E num segundo momento, envolvendo o social aqui também, a Jussara Gato, que é psicóloga aqui do Social Assistência Social de São Carlos, Secretaria de Promoção Social de São Carlos, e também a gestora do Cadastro Único, ou CAD Único, a Luciana Guerra, que está aqui conosco também. Bem, daqui a pouquinho a gente vai pautar o social. Antes, Fábio, deixa eu cumprimentá-lo, seja bem-vindo, bom dia, para atualizar um pouquinho das informações de como está após chuva cheias aqui em São Carlos. Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes também da rádio. A gente vem de uns dias aí de desastres, né, de vários eventos aí que atingiram a nossa comunidade, né, e vem fazendo esses atendimentos às pessoas, tentando manter elas, fazer primeiro o socorro, certo, e depois manter o mais confortável possíveis. Muito bem. Como é que está o trabalho agora atual da Defesa Civil? Porque nós tivemos toda a orientação, né? Nós tivemos todas as estratégias e agora este pós, porque agora tem aquela, além da limpeza, o pessoal está retornando, muitos que saíram de seus estabelecimentos, de casa. Como é que está esse... E o abrigo também, Fábio, como é que está isso? Sim, as ações elas vão evoluindo conforme o evento ele vai acontecendo, né? Então, na quinta para sexta-feira, a gente teve realmente o evento das cheias ali no final da tarde e início da noite. Foi o pico da cheia. Ele perdurou até o início da manhã da sexta-feira. Então, lá foram feitas as remoções das famílias, enfim, abrigamentos, todas essas adequações para as pessoas se manterem em segurança, ao menos, né? E foi aberto, então, o abrigo. Foram atendidas 5 famílias no local que ficaram lá abrigadas, ainda continuam abrigadas. Teve famílias que ontem começaram a retornar para as residências, mas o abrigo continua aberto, tanto com pessoas sendo abrigadas, como pertences e famílias que estão em casa de amigos, parentes, enfim. Então toda essa rotina de abrigo ela continua, e o apoio ao retorno das famílias de forma segura também, e fazer a sua limpeza das residências, né? Todo esse retorno das famílias às suas casas. Então esse apoio está sendo feito agora também. E paralelo a isso, a gente também está trabalhando com a questão de fornecimento de itens de assistência humanitária. Lembrando que que a enchente não foi o único evento que trouxe prejuízos e danos, né, para as pessoas, para a comunidade em geral, né, empresas, comércio, enfim, todo mundo foi atingido por um evento de granizo também que aconteceu na noite da quinta-feira. Ele foi muito intenso, atingiu inclusive fez mais vítimas do que a própria enchente, né? E também existem as ações nesse sentido também.
Então, a assistência social que está aqui com nós agora fez o cadastramento de todas essas pessoas, essas vítimas, enfim. Então, a partir desses cadastros, a gente consegue direcionar alguns itens de assistência humanitária para os 2 eventos. E a gente está nessa etapa também agora, correndo junto com as ações assistenciais e de limpeza urbana, enfim, que estão acontecendo também. Legal. Em relação à enchente lá ainda, Fábio, foram quantas famílias que foram afetadas diretamente ou indireta? Tem algum número aproximado? Sim. Foram 93 famílias que precisaram sair de casa. Né? Então, esses são os afetados diretos, atingidos diretos. Okay. Né? São 280 pessoas aproximadamente que precisaram sair de casa. Né? 93, esse é o número então de famílias aí, né, minha gente? Em relação ao granizo, nós também tivemos várias residências, né? Num primeiro levantamento mostrou-se 500 aproximadamente, é isso? Como é que ficou isso? Esse a gente tem situações que envolvem esse número de famílias, ele não tem como ser preciso, porque tem pessoas que são atingidas e conseguem resolver o seu problema até sem mesmo buscar uma lona, por exemplo, no bombeiro, que é a principal base do cadastro. Mas que procuraram atendimento imediato ali, que realizaram cadastro como atingidos, a gente tem aproximadamente 500 famílias. Certo. Mas a gente entende que o número é muito maior, a gente pode chegar provavelmente a 1.000 residências, 1.000 edificações atingidas aí com granizo. Legal, muito bem. E esse encaminhamento desse cadastro aí, que vai pelo social inclusive também, né? Como é que está isso daí? Prossegue ainda? Como é que está isso? A gente, para tentar agilizar toda essa situação, tentar atender as pessoas com a maior brevidade possível, a gente decidiu fazer o cadastro em 2 etapas. Então, no sábado, a gente já enviou um primeiro cadastro, né, a primeira parte do cadastro, com aproximadamente 50% dos cadastros, das pessoas atendidas, e com todos os cadastros que preencheram todos os dados que a gente precisa, a gente já enviou para o Estado. Então a gente já vai começar a receber itens de assistência humanitária hoje, né, e vai começar a distribuir para as pessoas. Dependendo do horário que chegar, a gente vai avisar as pessoas que foram essas primeiras beneficiadas e vai começar a distribuição. Né? Se chegar, por exemplo, muito tarde hoje, a gente começa no início da manhã de amanhã. E hoje a gente pretende finalizar todos os cadastros. Certo. Então, durante os últimos 2, 3 dias, as pessoas repararam que as rádios elas fizeram algumas inserções. Lembrando que as pessoas que querem buscar algum recurso, né, algum auxílio para a reconstrução, que elas precisariam procurar a assistência social, fornecer alguns dados, né, passar uma estimativa dos prejuízos que elas tiveram, da quantidade de danos, por exemplo, quantas telhas de brasilite que foram atingidas, que precisam ser trocadas, para a gente poder fazer esse pedido. Então, sem uma quantidade, a gente não consegue fazer o pedido. Hoje a gente tem aproximadamente aí, uns 50% dos cadastros que ainda precisam ser informados. Mas só que a gente entende que também uma parte desses cadastros foram pessoas que só precisaram da lona, mas que já conseguiram consertar o seu telhado de outra forma, né? Então a gente tem até o final da tarde de hoje, abriu essa janela de prazo para as pessoas finalizarem os seus cadastros, para quem tiver interesse em acessar recurso, né, para a gente enviar hoje no final da tarde. Então o envio ele acontece, a análise é muito rápida. A partir da aprovação dessa análise, em 24 horas a gente consegue receber já os itens. Legal. Então tá aí, recado importante para o pessoal que pediu hoje pela manhã, inclusive aqui, sobre este cadastramento. Muita gente, inclusive, 3 pedidos aproximadamente, que acabaram contatando aqui a Tropical FM em relação a este prazo. Então o pessoal tem que ir ao social, né? Isso. A gente abriu a possibilidade de ser feito a informação dos dados até por telefone, mas como as fichas elas precisam ser assinadas pela vítima, é importante que ela vá até lá e faça a assinatura da ficha também. Legal, muito bem. Então, e qualquer informação, a própria Defesa Civil, né, repassa, o próprio Corpo de Bombeiros, o próprio Departamento Social, minha gente, em relação, então, aos intempéries aqui de São Carlos e, no caso aqui, de Águas de Chapecó, que a gente também acompanha. Aliás, por falar em Águas de Chapecó, o prefeito Lenir Rentes, o Canico, e o coordenador municipal da Defesa Civil de Águas de Chapecó, o Cassiano Mesomo, saíram agora de uma reunião e tem definições que a gente vai estar pautando logo em seguida aqui também, e com pauta aqui de entrevista também no nosso departamento de jornalismo. Fábio, outras orientações em relação aos atingidos de todas as intempéries aqui em São Carlos, né? Porque foi um final de semana bastante complicado, né? Uma semana já, porque a chuva veio já na semana e resultou aí nesta cheia dos rios, tanto o Uruguai quanto também
o rio Chapecó, que acabou atingindo águas de Chapecó. Orientações, estratégias e daqui para frente, porque a Defesa Civil muito acompanha e a gente tem previsões de chuva vindo aí de novo, né? Porque Sim. temos uma variação do clima aí. O que dá para dizer nesse sentido? A gente falou muito das ações, as primeiras ações que acontecem para atender diretamente as pessoas afetadas, né? Mas com isso também acontecem outras ações, por exemplo, a gente teve bloqueios de acessos, né? Do trânsito entre São Carlos e Palmitos. Então, aconteceram outras ações que foram a deliberação de trânsito em estradas rurais para que esse acesso continuasse acontecendo, né? A gente teve ações para abastecimento de água que aconteceram nesse mesmo período, né? Então, o próprio restabelecimento de serviços essenciais que eles foram sendo feitos durante o final de semana, né? Tanto no sábado como no domingo, durante a noite da sexta-feira, para que a gente voltasse à normalidade o mais breve possível. Isso envolveu toda a administração do município, né? E pensando nisso, hoje vai continuar sendo feitas essas ações, principalmente de limpeza urbana no Balneário de Pratas, né? E o restabelecimento de estradas no interior, que elas foram muito danificadas pelo aumento do tráfego, né? Em função de bloqueio de rodovias, enfim. E pensando na condição que durante a metade da semana em diante a gente volta a ter previsão de chuvas. Elas não são muito claras ainda, né? Existem previsões que indicam um volume um pouco maior, outras que indicam um volume que não causaria nenhum transtorno, né? Então ainda isso, como hoje é segunda-feira e as previsões realmente podem mudar, né? A gente tem a Defesa Civil ela acredita que essa precipitação que vai acontecer nos próximos dias não seja significativa a ponto de trazer transtornos. Ela pode ser forte em alguns momentos, mas eventualmente poderia trazer um granizo, um vendaval, enfim, mas uma nova enchente talvez não. Mas a gente precisa acompanhar a evolução dessas previsões durante a semana para saber, porque todos entendem também que todas as bacias, né, hidrográficas elas já estão saturadas, o solo saturado, então talvez uma chuva muito pequena pode trazer transtornos. Mas não é o que a gente acredita agora, né, no início da semana. Mas as informações, sempre que elas vão sendo atualizadas, elas vão sendo repassadas também tanto por os meios de comunicação como para a própria comunidade diretamente. Legal, muito bem. São recados aqui da Defesa Civil, minha gente. Bem, tomara que a previsão, se tiver alguma coisa, que não venha, né? Isso, a torcida é grande, né? Para que não aconteça nenhum novo todo desastre. Mundo, né? é de um lado é do outro, né? Sim. Em função daqueles atingidos por granizo, muita gente precisa ajustar o seu telhado, muita gente está com lona ainda, tem aquele receio, né? Muita gente está com aquele receio do encharcamento e faz com que os rios ainda cheios, né? Qualquer chuva aí pode alterar algum nível aí e também afetar novamente as famílias atingidas. Então, a torcida é para que a chuva não venha. Fábio, tu fica por aqui um pouquinho, a gente volta Sim. a conversar aqui. Vamos para o social. O setor social aqui de São Carlos, minha gente, também trabalha com a Defesa Civil. Aliás, o GRAC faz parte, né, também, né? O GRAC é o grupo aquele, né? Tem integrantes da Defesa Civil do setor social também? Sim, a assistência social geralmente é o órgão que mais acompanha as ações de defesa civil, certo, desde o início do atendimento até o encerramento, né? Então, o pessoal da assistência social, ele é quem tem a maior proximidade entre a defesa civil. A gente chama de sistema de defesa civil, né? O Fábio é só muitas vezes a pessoa que dá entrevista, enfim, mas as ações elas acontecem sempre com o apoio de todos os outros órgãos do município, né? Legal. Tanto do município como do estado também. Mas a assistência social tem um papel fundamental dentro de toda a ação. Não é só o que dá entrevista, é o que não dorme também, né? Ultimamente, né? O pessoal todo aí está envolvido, né, minha gente? Social que eu digo porque estamos aqui com a Jussara Gato, ela é a psicóloga, né, do setor social aqui de São Carlos. Setor social que a gente fala, CRAS, assistência social, enfim, todo o sistema que a gente reporta aqui ao social, né? Está aqui conosco então a Jussara, deixa eu cumprimentá-la, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os radiovintes. Legal, eu vou cumprimentar também aqui, hoje recebendo aqui também, porque a pauta é essa, né? A Luciana Guerra, gestora do CAD Único. Seja bem-vinda, bom dia. Pode chegar bem pertinho do microfone que daí a gente consegue captar bem aqui, gente. Então, bom dia. Também estendo bom dia a todos os ouvintes. Legal, já vamos falar sobre o CAD Único, até porque temos um evento
pelo menos está programado, né, Jussara? E é para sexta-feira, é isso? Como é que é? Isso. Assim, Elvis, a gente sabe que hoje o CardÚnico ele é um cadastro que ele tem os seus dados, assim, é feito todo um cruzamento de dados, né? Certo. E ele, então, está se tornando cada vez mais fundamental, né? Tem sido a base de muita coisa. Isso. Né? Então, a gente vai fazer um evento. Tem muitas pessoas que têm dúvidas ainda, né? Algumas entram em contato. E, assim, houveram também muitas mudanças, que depois a colega Luciana vai estar falando um pouquinho, né? Novas resoluções, novas exigências, né? Por parte do governo federal. Então, a gente vai fazer, então, um evento que já estava, então, programado há algum tempo, né? Esse evento vai acontecer no dia 24 de novembro, né? No Salão Paroquial aqui do nosso município. É um evento que vai falar sobre os direitos e os deveres, né? Dos usuários do CardÚnico, né? E ele vai ser, então... vai ser ministrado, então, a palestra pela Roselaine Klaus Camati. Ela é assistente social, ela é uma pessoa que tem muita experiência já, né, também com esses usuários, conhece a realidade do nosso município aqui, da região também, e ela vai estar, então, falando um pouquinho sobre os direitos e os deveres, tirando dúvidas, né, de todas as pessoas que têm, né, tenham alguma dúvida em relação a isso, questão de documentação, de como proceder o cadastro, o que elas têm direito, né, pode, enfim, né? onde buscar, enfim, tudo isso. Isso vai ser na sexta? Na sexta-feira, dia 24, a partir das 13h30 no Salão Paroquial aqui de São Carlos. 13h30, Salão Paroquial. Tudo isso que a Jussara falou aí, Luciano, são dúvidas, né, que vão ser tiradas lá. Uma dúvida que eu já tenho aqui, que é quem pode ir para o CardÚnico? Quem pode se cadastrar? Já começa por aí. Então, vamos falar da importância dele com você. Isso, então, primeiramente, quem pode se cadastrar, né, quem tem, que ele é a porta de entrada, né, para programas sociais, né? A exigência é que a renda per capita seja de 218 por pessoa na família, né? Então a pessoa, né, é dividido ali o salário, mais ou menos quantos integrantes tem nessa família, aí ele pode fazer a inclusão para receber o Bolsa Família, certo, né? E depois também tem uma situação delicada que é para ele se manter no Bolsa Família, que muitas pessoas, né, inclusive a necessidade de trazer a palestra da Rose foi sobre isso, que as pessoas pensam assim, algumas. Se eu vou trabalhar de carteira assinada, eu perco meu Bolsa Família, né? E não é exatamente assim. Ela fica, então, em uma regra de proteção e, em vez de ser 218, ela passa a ser 660 por pessoa. Certo. Então, dividido isso entre os integrantes da família, esse valor, né, pode ser, às vezes, 2, 3 mil que essa família está recebendo, né, de salário, aí é dividido. Então é mais sobre explicar sobre o porquê se cadastrar, que não é só necessariamente as pessoas ainda têm um certo, né, pensamento que o cadastro único é somente para o Bolsa Família, e ele é um programa social. Então as pessoas que recebem o BPC precisam passar por esse cadastro. Ele é feito o socioeconômico da cidade, até para auxiliar o governo. Quem são as pessoas com vulnerabilidade, né? Onde elas moram, o tipo de moradia, porque isso tudo é uma entrevista que eu faço, né, com o usuário, que ele vai me relatar sobre todas as situações que ele está vivendo. Esses dados é passado para o pessoal da assistência social para que eles possam trabalhar, fazer um planejamento em cima dessas famílias. Quem é o público que necessita? Porque o Bolsa Família é para o público que vive em uma situação de vulnerabilidade social. Muito bem, explicado, inclusive, o detalhe de que você trabalhando não quer dizer que você vai perder, né? Exatamente. Esse é um dado importante que a gente ouve diariamente, inclusive, né? Nos contatos que a gente tem aqui, inclusive, alguma situação que a gente se depara, a gente ouve isso daí, não vou trabalhar porque senão vou perder meu cadastro lá, meu benefício lá.
Então não é assim. Não Tem é uma assim. outra faixa ali além dos 218, Isso, né? para entrar, né, para ingressar no programa Exato. Bolsa Família, então, A porta é 218 isso, ali. por família. E depois, aí para se manter, né, fica nessa regra de proteção, 660. Legal. Então tá aí uma das dúvidas, né? Uma das dúvidas apenas aqui. E isso a palestra vai estar explanando, né? Isso. É o Então, a grande palestra é para... Porque, assim, a gente percebeu, né, que é muitas dúvidas. Exato. Né? E, então, assim, é o momento de conseguir reunir esse público. Certo. Porque conforme eles compareçam até a assistente social, nós conseguimos ir comunicando, né? Ter essa conversa individual com cada usuário. Mas não consegue chegar em todos, né? Só uma dúvida assim, quantos em São Carlos, qual é o número aproximado de pessoas junto ao CAD único cadastradas, enfim, nesse sentido? Porque o social tem esse levantamento, né? Sim. Deve ter identificado, talvez, que muitas pessoas poderiam estar nesse CAD único e ainda não está. Não sei se tem esse parecer, alguma coisa nesse Isso, sentido. então. Nós temos aproximadamente, eu falo aproximadamente porque eu posso ter um número esse mês e mês que vem pode ser de pessoas que se desligaram do programa, Certo. como novos, né, que foram inseridos. Vai variando, então. Isso. Então eu tenho 1.317. Hoje aqui em São Carlos. Isso, famílias, né? Então, que, assim, que estão ligadas ao CAD único. que estão aí, né? ligados. Nem todos podem estar recebendo, né? Não quer dizer Certo. que você está cadastrado e que você recebe o Bolsa Família. Certo. Por isso que existe essa distinção, Essa né? diferenciação. Isso. Legal. E esse trabalho, Jussara, do social tem acompanhado direto, porque, como ela disse, né? Faz o levantamento, as meninas do social ali que a gente diz, faz um levantamento para depois ir para o cadastro único, o CAD único, né? Como é que ensina? Isso. Assim, Elvis, como a Luciana colocou, então, a gente usa esses dados, né, que são inseridos ali no CAD único para fazer todo um planejamento de trabalho, né, com essas famílias, né? Tanto nos grupos de PAIF, principalmente no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Que todas as crianças, para serem inseridas hoje no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, elas precisam necessariamente, né, as famílias estarem inseridas, né, cadastradas no CAD único, né? E aí a gente consegue, então, fazer todo o levantamento das vulnerabilidades, né? Assim, lembrando que a vulnerabilidade, ela não é só socioeconômica, né? Existem vários tipos de vulnerabilidade, então elas são levantadas principalmente no momento do cadastro lá do CAD único, e onde há uma conversação interna depois, né? A gente tem uma proximidade, então, com a gestora, e a gente, então, a partir dos dados, a gente faz todo um planejamento de trabalho com essas famílias. E é em cima desses números que é feitas as estratégias aí também. Exatamente. Legal, interessante. Comunicação, né? Comunicação dos setores aí, né? Eu aprendi bastante aqui agora com as informações, porque a gente não sabe desses detalhes, né? Às vezes a pessoa que precisa mais ainda, sabe menos ainda, né? E acaba tendo essas dúvidas em que a palestra vai estar esclarecendo lá também. Pessoas, não só do CAD único, pode ser pessoas outras externas podem participar também da palestra. Toda a né? comunidade, né, em geral, está convidada, né, a participar do nosso evento. Existem várias questões que podem ser esclarecidas, né, nesse dia, e ela é aberta, né, então, a toda a comunidade. Então, a gente convida para que todos participem, né, e anotem as dúvidas, né, porque, assim, eu sei que são muitas dúvidas, todos os dias a gente recebe, né, questionamentos. Então, que as pessoas anotem, né, e convidem aí o vizinho, as pessoas, né, não só as que recebem o Bolsa Família, mas, assim, as que estão inseridas e as que têm interesse ou que têm curiosidade em saber como funciona. Então, estão todos convidados a participar do nosso evento. Legal. 13h30, sexta-feira, dia 24, Salão Paroquial. Isso mesmo, Então, Elvis. todos no convite aí, Todos né? no convite. E lá vai estar toda a equipe do social e, claro, a Luciana lá também, além da palestrante que é a A Roselaine Klaus Camati. Roselaine Camati, então vai estar Isso. ministrando essas orientações. Luciana, algo mais lá? Manda. Sim, eu gostaria então de frisar sobre a importância de Isso. atualizar o cadastro único, né? As pessoas, elas precisam atualizar a cada 2 anos, porém, se antes disso ela mudar de endereço, mudar a configuração dessa família, ou seja, por nascimento
ou óbito, ou então a pessoa mudou, casou e tudo mais, certo. ela precisa comunicar o cadastro único, né? Ela vem e faz a atualização. Nesse ano, o governo, a partir de julho, ele frisou muito na questão da importância da atualização sobre os unipessoal, que é a pessoa que reside sozinha, né? Devido à pandemia, foi liberado que as pessoas pudessem fazer esse cadastro online. Então, você fazia, né? Se você tinha conhecimento, você fazia da forma pelo teu celular. O que acontece? Muitas famílias que não são unipessoal, que estão cadastradas como unipessoal. O que a pessoa entendeu? Eu não estou casado, eu sou sozinho, mas se você reside com alguém, você tem uma família, certo. Né? Configura a família. Configura uma família. E isso caracteriza-se. Muitas pessoas estão recebendo, então, o valor que interfere para que pessoas que realmente precisam e que são unipessoal não estão conseguindo receber. Então, o governo, nós recebemos, então, todo mês o informativo do governo sobre essa averiguação pessoal. Inclusive, já estamos agora no processo de fazer essa verificação na casa, a domicílio, fazer esse atendimento para verificar, porque nem todos conseguem comparecer ao social. Certo. Então, nós estamos nos disponibilizando para ir até a casa, verificar se é unipessoal, verificar como é que está essa configuração e se ele realmente procede, a gente, né, dá sequência, senão ele é desligado do programa ou então inserido a essa família. Né? Porque a intenção não é cancelar o benefício, é esclarecer que ele consiga, né, se manter no programa, mas daí de forma correta, né? Legal. E explicado agora, então, o pessoal também faz a visita, então, domiciliar lá para averiguação, né, minha gente? E tem contato lá também, né? O pessoal pode entrar em contato também com vocês, qualquer dúvida? Isso, nós temos, né, o telefone, então, que é o 3325 3018, né, para, assim, nós fizemos o atendimento também por telefone, mas é melhor pessoal, né? Porque às vezes tem muitas dúvidas ali conversando, porque é uma entrevista. Legal. Então, assim, a pessoa fica mais confortável. Não necessariamente precisa vir toda a família. Tá? Vindo um responsável por essa família, trazendo toda a documentação. Inclusive, eu gostaria de falar quais documentos para se cadastrar. Então, os documentos pessoais de toda essa família, né? Ela me traz os documentos, o CPF é muito importante. A carteira, então, de trabalho, seja ela digital ou física. Comprovante de residência. Então, muitos... eu não trouxe comprovante de residência. É autodeclaratório. Preenche ali no momento. E a pessoa vai assinar. Então, nós estamos, além de jogar tudo nos sistemas, a pessoa está assinando. Né? A gente lê para ela sobre as penalidades também, das informações não serem verídicas, e que ela possa, né, se inscrever no programa. Quando tem filhos que frequentam a escola, nós precisamos dessa frequência escolar e a caderneta de vacina. O Bolsa Família em si é uma das condicionalidades, né, Jussara, para que ele seja inserido. Então, a criança ela precisa frequentar a escola e ela precisa ter uma porcentagem de 75% de frequência. Então, é um método, né? O governo contribui, porém, você tem que fazer a sua parte. E as crianças, então, toda a família, né? Tem um acompanhamento da saúde, que elas precisam fazer a pesagem. Então, assim, é tudo um complemento, né? Não é só, vou receber o meu benefício. O que eu preciso, então, fazer para que eu continue, né, recebendo. E que eles entram nessa condicionalidade, que é uma das coisas que pode bloquear o benefício. Então, não compareceu na pesagem, né, a frequência escolar dessa criança não está, digamos, está ali 50%, o porquê está 50%, que aí entra também, né, o social ali trabalha, porque nem sempre está faltando simplesmente por faltar, às vezes tem alguma outra situação ali. Então, por isso que é um trabalho em conjunto com todos a equipe ali do social. Legal, explicadinho agora, detalhado, né? Agora com essa ligação aí voltado ao social e, claro, aqui o CAD único, né? O pessoal perguntou aqui em relação a quem não tem que ir até o local, o pessoal visita. Não, o pessoal vai até o local lá, é melhor, né? O pessoal vai até o social aqui, aí tem contato direto, porque é melhor pessoalmente também, né? Jussara, algo mais lá para relatar? Acho que é isso.
Não, eu só gostaria de reforçar, então, o convite, né, Elvis, para que as pessoas, então, se façam presentes, né, quem puder, claro, né, então, no dia 24, que é na sexta-feira, a partir das 13h30, no Salão Paroquial, para tirar, assim, essas e várias outras dúvidas, né, porque o cadastro único, ele é bastante complexo, né, e, assim, as pessoas têm muitas dúvidas, assim, quais são os benefícios, né, muitas vezes, assim, entendem que elas só têm direitos, não entendem dos deveres, Exato. né? E a gente, assim, também tem um pouco de dificuldade, muitas vezes, quando eles vêm, né, buscar essas informações, assim, de fazer com que eles entendam, né? De que eles também têm deveres, né? Não são só direitos, né? Então, assim como a Luciana trouxe, né, algumas aí tem várias condicionalidades, né? Que eles precisam cumprir para estarem inseridos, né? E então essa oportunidade aí da sexta-feira é para tirar essas e várias outras dúvidas, né? Como eu já falei, esse é um programa, ele é bem complexo, ele é cheio de detalhes, né? Exato. Houveram assim algumas mudanças nos últimos tempos e aí também vai ser explicado tudo nesse dia. Então a gente convida aí os que já estão inscritos, os que têm dúvidas, né? As pessoas que têm interesse para que se façam presentes aí na sexta-feira, né? E é aberto à comunidade em geral. Tudo bem, legal. Então, dia 24, então, essa palestra importante que vai esclarecer esses detalhes que a Luciana aqui já explanou, muitos deles, mas que lá vai estar detalhado também, né? Luciana falou bem, né, Jussara? Falou bem. Pode voltar a falar outras vezes aqui, certeza, né? Com certeza. Obrigado, Luciana. Acho que era isso, né? Ou falta algo mais? Acho que era... Não, era isso, né? Eu acho que, assim... é importante, então, Exato. Igual a Jussara falou, nesse dia, né, a gente traz algumas situações, mas sexta-feira, então, eles, né, vai ter um período maior para que possam, né, fazer esses esclarecimentos. Legal, muito bem. A Luciana Guerra, ela é a gestora do CAD Único aqui em São Carlos e falou aí sobre o pacote aqui com a nossa programação. Fábio, chegou uma questão aqui, por isso que foi o ponto que tu ficou, né? Justamente sobre cadastramento, como tu disse, né? Hoje ainda pode ser atualizado, as pessoas estão na dúvida. Eu não sei se o meu cadastro, né, que o pessoal pediu aqui, não sei se o meu cadastro foi... Eu preenchi, mas não sei se está correto, agora eu não sei. Mas na dúvida procura lá, né? Eu acredito que sim, né? Isso, esse tipo de situação ela pode ser solucionada por telefone, talvez a pessoa não precise nem se deslocar até o local de atendimento da assistência social, né, na Casa da Cultura. Ela pode tirar dúvida por telefone, a gente vai procurar a ficha dela rapidinho. Certo. Se faltar alguma informação, a gente já coleta ali na hora, né? Até porque esse cadastro provavelmente já está assinado, então. Porque ela já deve ter ido lá, né? Até a própria questão de pessoas que nunca não procuraram atendimento até agora, mas que verificaram a necessidade, elas ainda têm tempo de procurar o atendimento hoje. Quem não foi ainda tem essa segunda-feira ainda, né? Já que o procedimento é rápido, né? Sim. Em relação à vinda... Eu mesmo perguntei para o Fábio em relação à vinda de materiais, né? Eu não sei se você queira explicar, todos contemplados, como é que funciona isso da ajuda humanitária ali, Sim. Fábio? A princípio, existem vários, a gente chama de itens de assistência humanitária, né? São vários itens que a gente consegue providenciar dentro de um desastre. Certo. A gente atende o desastre em vários níveis também, né? Dessa vez a gente teve mais de um desastre, todos eles com bastante severidade. Então, a capacidade do município em dar resposta a esse desastre, a gente considera que ela foi extrapolada, né? Então, por isso a gente procura recursos externos, que então são esses itens de assistência humanitária que vão ser distribuídos para as pessoas que foram atingidas. Dentro desses itens, o que vai ter maior visibilidade, provavelmente nesse início de ação, é a questão das próprias telhas que vão ser distribuídas para as pessoas. Mas a gente precisa entender, como o social estava comentando agora, a Defesa Civil ela trabalha com a questão civil, com as pessoas, né? Ela se preocupa, claro, com as questões animais, por exemplo, com as questões que envolvem indústria, comércio, porque a sociedade ela é um sistema. Então, quando um setor ele é prejudicado de alguma forma, todo o sistema ele entra em alguma, não vou dizer em colapso, mas ele tem reflexos em todo o sistema. Mas a questão do órgão, né, de defesa civil, ele é com relação às pessoas. Então, as telhas, especificamente, elas são para atender a necessidade de moradia das pessoas, dentro das áreas habitáveis dessa moradia. Por exemplo, se eu tive algum prejuízo com o telhado da minha varanda ou da minha garagem,
não é esse recurso que vai ajudar a pessoa a fazer a reconstrução dessas áreas. Certo. Mas se eu tive o problema no telhado do meu quarto, da minha cozinha, das salas, da área habitável da residência, sim, esse recurso é para essa finalidade. Dentro disso a gente conseguiu recursos de cestas básicas. Muitas pessoas precisaram abandonar as suas residências, né, salvar a vida muitas vezes, e precisaram abandonar a residência de forma rápida, sem conseguir retirar os pertences das casas, tanto o pessoal que teve problema com granizo, mas principalmente quem teve problema com as enchentes. Então ficou alimento para trás, né? Você entende que tem toda uma questão financeira envolvida com isso, porque você vai ter gastos que você não teria normalmente. Então a aquisição de alimentos ela pode ficar comprometida por um período, então a cesta básica vem para essa população também, né? A gente tem kits de higiene pessoal, né? Kits de limpeza dos imóveis, colchões e a questão ali do enxoval para o colchão, né? O travesseiro, a própria roupa de cama. Esses itens vão ser distribuídos para as pessoas que fizeram o seu cadastro e que foi detectada essas necessidades. Legal. Explicado então, né? O principal vai ser a telha, né? Isso, no primeiro é o que tem um maior volume, né? Uma maior representação financeira ali, né? Para as pessoas. Que as pedras foram grandes, gente. 8h05. Fábio, obrigado. Qualquer informação, qualquer momento a gente contacta você e te chama, né? Mas você pode descansar um pouco também, né? Às vezes é bom, né? Mais ou menos. A gente tem tem o atendimento, mas tem toda a questão burocrática envolvida. A gente precisa prestar contas, a gente precisa informar. O relatório, esse sim. É o maior desastre, você repassar os O relatório dados, é o desafio do profissional. Se fosse só atender a comunidade, né? Exato. Se fosse seria mais ali simples, fazer o atendimento, tal, saiu, fez papel. Não, você tem que preencher o relatório. E a Defesa Civil ela está à disposição de toda a comunidade, todas as pessoas, independente de condição financeira, atividade que desempenha, né? A defesa ela é para todas as pessoas, né? Exato. A gente faz o atendimento sem distinção nenhuma, e o próprio setor de assistência social ele comprova isso lá no atendimento. Então a pessoa que teve algum prejuízo, algum dano, foi atingida, ela vai ser atendida. Independente de condição financeira, independente de idade, de sexo, enfim. Essa foi uma dúvida nossa que a gente fez com o Fábio. Isso. Porque todos nós aqui da emissora fomos atingidos e a gente estava querendo saber como é que a gente procedia. A própria emissora também foi afetada com o intempérie da pedra, né? Do granizo. Obrigado, Fábio. Por nada. Voltamos, minha gente, a qualquer momento falar aí sobre as condições aqui em relação à situação de emergência que o município decretou, né? Sim. Em relação às intempéries, tanto da cheia quanto também do granizo. E com o social, o evento que a gente vai estar pautando aí e também divulgando no meio da nossa programação por aqui até a sexta-feira, dia 24. E claro, o social junto com a Defesa Civil nesse trabalho aí de organização e viabilização também aí desses auxílios relacionados aqui para com os temporais e cheias em São Carlos. Quadro Entrevista que tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, farmácia há 40 anos, farmácia do Juarez, também Sicredi Conexão, Sicredi para São Carlos, Cunhataí, também Águas de Chapecó e claro, Segato Materiais de Construção em Caxambu do Sul. Vem aí, Comando Geral. Olha, trechos do bate-papo com os nossos convidados lá no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12h05, com os trechos mais importantes desse bate-papo, mas a entrevista vai estar em áudio e vídeo lá no nosso canal do YouTube, já, além do nosso site com a foto que a gente vai registrar agora aqui com os nossos convidados. Comando Geral a seguir, um abraço e até amanhã com mais um bate-papo por aqui. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.